É uma doença que mata muito e é uma doença que deixa incapaz, que causa incapacidade na pessoa. É por isso que você reconhecer e poder agir rapidamente é fundamental nesse caso, porque você consegue ajudar esse paciente, reverter, não deixar que ele fique com uma sequela tão grande. De maneira bem prática, como você no seu dia a dia vai conseguir manusear, vai conseguir manejar o paciente que chega com suspeita de AVC. Então, primeiro, você tem que ter noção, tem que saber os principais sintomas, tem que saber como você pode ter uma certa segurança, fazer algum tipo de exame no exame físico que te dê uma segurança que aquilo realmente possa ser um AVC. Sabendo disso, sabendo do conceito, sabendo da ideia sobre o assunto, você corre atrás pelo paciente, porque eu vou falar ao longo dessa live das dificuldades que a gente acaba enfrentando no dia a dia. E não é só aqui no Brasil não, tanto que a Sociedade Americana de AVC bate em cima disso, tem todo o protocolo, tenta cada vez mais estabelecer protocolos para que os pacientes que tenham AVC consigam seguir esse protocolo. E por que falar dessa doença então? Qual que é a importância do AVC? Por que é tão importante assim esse assunto? Olha só, a estimativa da Sociedade Americana, da ASA, Association Stroke American, Sociedade Americana de AVC, a estimativa deles é que o AVC seja a segunda maior causa de óbito no mundo. Primeiro IAM, segundo AVC. E olha um outro dado importantíssimo, terceira causa de deixar a pessoa inválida, de afastamento da pessoa, então de sequela. Olha o impacto disso para a sociedade. Então a pessoa ficar ou com hemiplegia, hemiparesia, precisar aposentar, precisar ficar dependente da família, olha o impacto disso emocional para a pessoa, o impacto para a família de cuidar dessa pessoa, o impacto financeiro com isso. Então é uma doença que mata muito e é uma doença que deixa incapaz, que causa incapacidade na pessoa. É por isso que você reconhecer e poder agir rapidamente é fundamental nesse caso, porque você consegue ajudar esse paciente, reverter, não deixar que ele fique com uma sequela tão grande. Então, primeira coisa, vamos definir qual que é a definição de AVC, porque quando fala em derrame, esse é o nome popular, derrame, a imagem que dá a sensação é que algo está derramando, que está derramando sangue. Não é bem esse o conceito. O conceito é uma obstrução ou um rompimento de algum vaso, alguma artéria, que faz nutrição cerebral. Então, olha só, esse é um conceito mais amplo. Falou derrame, não é que derrama, não. O conceito do AVC, acidente vascular cerebral, é você imaginar que o sangue, de alguma forma, não está chegando em alguma parte do cérebro. Ou porque houve uma obstrução do canal da comunicação para aquele sangue chegar naquele determinado local do cérebro, ou houve estourou o vaso, vamos assim dizer, e o sangue está derramando e não está chegando lá naquele local também. Então, na verdade, o conceito é a falta de nutrição em alguma parte cerebral, ou por obstrução, ou por extravasamento de sangue. E aí nisso a gente entra nos tipos de AVC. Então existe o AVC isquêmico, o hemorrágico, e uma outra entidade que a gente coloca aqui também, que é o AIT, acidente isquêmico transitório. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas é uma parte importante também, porque o paciente ele manifesta os sintomas e os sintomas revertem com menos de 24 horas. Classicamente, com menos de 1 hora. Então, quando o sintoma reverte com menos de 24 horas, mais classicamente com menos de 1 hora, você classifica que esse paciente teve quase um AVC, vamos assim dizer. É um acidente isquêmico transitório. Então essas são as principais, são os 3 tipos que a gente pode falar diretamente sobre AVC. Quem que é disparado o mais frequente, o mais comum? AVC isquêmico, representando aí quase 87% dos casos de AVC. Então na maioria das vezes é a falta de sangue no tecido cerebral que vai impactar nos sintomas, em todo o quadro clínico do paciente. E o hemorrágico, de maneira geral, representando aí 13%. O AIT, como não é propriamente ainda um AVC, a gente não coloca, então divide só entre esses dois, tá?
Qual que é o conceito que você tem que ter na sua cabeça na hora que você pensa em AVC? Por quê? Por que que eu preciso reconhecer rápido? Por que que eu preciso agir rapidamente? Porque se a gente for imaginar o seguinte, a pessoa trancou um vaso sanguíneo, fez um trombo, aquele trombo então não deixa chegar o sangue. Opa, não chegou o sangue, isquemiou o tecido cerebral. Acabou, está isquêmico já. E aí? Então, por que que isso é importante, você fazer isso? Já que isquemiou, não vai ter mais... isquemiou, não volta mais. Morreu o neurônio, não volta. Não é bem por aí. O que que acontece no AVC? Então, olha só. Quando dá o AVC, uma pequena área do cérebro sofre isquemia. E é uma isquemia irreversível. Esse centro do local onde o sangue não chegou, ou porque ele extravasou, ou porque obstruiu, já causou a morte daquele neurônio. A gente recupera isso? Não. Mas qual que é a grande questão que você nunca mais vai esquecer? É que ao redor dessa área, uma outra área muito maior está sofrendo, mas ainda não necrosou. É essa área de penumbra isquêmica que a gente vai correr atrás. É disso aqui, ó. Essa é a parte que você, na hora que você vira um paciente com AVC, com suspeita de AVC, é nisso que você tem que pensar. Puxa vida, tem neurônio dele sofrendo ao redor de onde necrosou. A área de penumbra isquêmica. É aqui que eu preciso correr atrás, porque se eu não fizer nada para esse paciente, essa área maior também vai matar os neurônios, vai morrer e vai ficar irreversível. Então, olha a importância de você ter isso em mente, reconhecer rapidamente que o paciente pode estar tendo um AVC, para você fazer o melhor para ele, porque olha como você vai impactar na vida dele, na vida da família. Imagina, você podendo reverter, recuperar, salvar muito mais neurônios, porque essa área isquêmica de penumbra é muito maior do que a área central. Morre no centro, mas uma área bem grande ao redor fica sofrendo. E aí, se você conseguir atuar rapidamente, você consegue preservar esses neurônios. Olha que legal. E você pode possibilitar uma recuperação desse paciente. Voltar a andar, comer sozinho, menos sequela possível, recuperar a força do braço, da perna, conseguir falar. Então, olha como o seu atendimento ali no local vai impactar diretamente, não só na vida do paciente, mas de toda a família. E quem já viu, já presenciou aqui um paciente acamado, um paciente afásico, que não consegue se alimentar sozinho, que não consegue ir no banheiro sozinho, tanto que isso impacta para a família. E quando a gente fala ainda, aqui no nosso Brasil, grande maioria de baixa renda, olha como isso impacta mais ainda. Por quê? Vai ter que deixar alguém ali cuidando, alguém que poderia estar trabalhando para trazer dinheiro para dentro de casa e não consegue, porque não pode deixar sozinho. É paciente que demanda cuidado, é paciente que faz úlcera de pressão, infecta, que precisa ficar levando para o posto. Todo aquele transtorno que traz para o paciente e para a família. E a partir do momento que você tem na sua cabeça esse conceito da área de penumbra, você consegue fazer o melhor possível para aquele paciente, você consegue correr atrás. A gente sabe que tem as dificuldades do dia a dia, mas você tem que fazer sua parte, poder dormir tranquilo, que fez o seu melhor, que dentro do que estava ao seu alcance, sabendo do conteúdo, você fez o melhor para o paciente, mas infelizmente, não conseguiu uma tomo, não conseguiu fazer fibrose. Paciência, você fez o seu melhor. Porque quando a gente fala de AVC, uma coisa tem que vir na cabeça, além da área de penumbra. Tempo é cérebro. Você tem que pensar exatamente isso. Opa, tem área de penumbra, eu tenho que correr, porque cada minuto que passa, neurônios estão morrendo, porque eu preciso salvar aquela área de penumbra. E qual que é o número mágico aqui? 4,5 horas. Então olha só o reloginho aqui, no 4:30. Esse é o tempo máximo. Idealmente, 3 horas. Mas até 4 horas e meia você consegue ajudar seu paciente, você consegue reverter aquela área de penumbra. Então, você tendo essa consciência, na hora que você atende o paciente, você precisa, através da história, já se atentar para isso. E aqui, mais do que nunca, os fatores de risco te ajudam também na hora do diagnóstico, porque você já começa a observar o paciente, já começa a ver, falando, não, peraí, está com sintoma, é um paciente potencialmente. Por que potencialmente? Porque é um paciente, vamos ver os principais fatores de risco? É um paciente que tem pressão alta, é um paciente com história de aterosclerose,
Pessoal, se às vezes sair alguma coisa errado, escrito errado, vocês desculpem que eu estou escrevendo uma coisa, pensando em outra e geralmente falando outra, mas vamos lá. Paciente com hipertensão, paciente com aterosclerose, paciente com colesterol alto e pacientes diabéticos. É incrível, né? Pressão alta e diabetes entra em quase tudo de ruim. Quase tudo de ruim tem os dois. Então, doença aterosclerótica, porque vai fechando, os vasos vão ficando cheios de placa, isso possibilita, é um fator de risco para AVC, é um fator de risco para IAM, o aumento do colesterol contribui também, principalmente na doença aterosclerótica, diabetes. Esses são os fatores principais, que você já vai olhar a idade, claro que entra também, porque quanto mais idoso, mais associado a essas alterações o paciente geralmente está. Então isso você já vai observando, a hora que o paciente vai falando, o familiar vai falando, a cabeça já vai, opa, peraí, é um idoso, ele é diabético, hipertenso e outros fatores de risco, tabagismo, obesidade. Então tudo que pode impactar, vamos assim dizer, de coisa ruim para dentro do vaso sanguíneo, é um fator de risco. E vocês vão ver no dia a dia do atendimento, quando vocês estiverem, que vamos falar aí, mais de 90% dos pacientes que chegam com história de AVC, principalmente o AVC isquêmico, é paciente com fator de risco. É muito difícil, muito raro um paciente sem qualquer fator de risco chegar com um quadro de AVC. É claro que no AVC hemorrágico, que é a minoria, geralmente é por alteração arteriovenosa ou rompimento de algum aneurisma, e isso vai dar em paciente geralmente que não tem nenhum desses fatores de risco, mas aí é outra história. Aqui o foco é você ter o manejo, independente se for hemorrágico ou isquêmico, você ter o manejo ali no pronto atendimento para poder fazer o melhor que está ao seu alcance ali. Então você pensa que tempo é cérebro, pensa nos fatores de risco, e aí você vai prestando atenção nisso, na chegada do paciente, na história. E quando que a gente vai suspeitar então? A gente viu qual que é o paciente que pode apresentar mais e quando que na história vai te levantar, opa, peraí, essa história aí está parecendo de AVC. Quais são os principais sintomas envolvidos no AVC? Geralmente, fraqueza súbita. Então, ou o paciente chega com paralisia facial, paralisia no braço, na perna, confusão mental. Doutor, minha mãe começou a falar coisa com coisa, tá desorientada, parece, e foi súbito, ela estava conversando com a gente, ela é super lúcida, e de repente ela começou a falar umas coisas que ninguém entende, começou a falar sozinha, opa, já tem que chamar atenção, alguma coisa tem. Ah, demência pode fazer isso? Pode, mas não de forma súbita, né? Algo mais gradual. Dificuldade para falar. Doutor, minha mãe estava lá, a gente estava batendo um papo no almoço, de repente minha mãe começou a falar como se estivesse bêbado, a voz começou a ficar mansa, ficou aquela voz mole e ela nem bebe. E aí a gente achou estranho, aí você conversa com a paciente, você não entende, ela está com disartria, dificuldade para caminhar, porque vai estar relacionado ou com ataxia, paciente com perda de equilíbrio súbito, ou perda de força mesmo, não consegue firmar a perna. E um outro dado também que é muito importante, cefaleia intensa. Tanto que, quando eu fizer uma live sobre cefaleia, um dos critérios de você investigar, dentre os vários tipos de cefaleia, cefaleia tensional, migrânia, enxaqueca, enfim, é se o paciente chegar para você e falar assim, doutor, tô com uma dor de cabeça que eu nunca tive na vida. Começou ali, já veio rapidamente, ela já foi ficando muito forte, está insuportável, nunca tive. Obrigatoriamente você precisa fazer exame de imagem para esse paciente. Por quê? Pode estar tendo um AVC, pode ter uma ruptura de algum vasinho, de alguma má formação arteriovenosa e rompeu. Paciente que fazendo o primeiro quadro de crise convulsiva, sem história prévia, fiz uma aula sobre crise convulsiva. Quem não viu, vai lá no canal, tem. A gente pode fazer uma live sobre isso também, porque é muito frequente, corriqueiro isso no pronto atendimento. Paciente com o primeiro episódio de AVC, sem história prévia de nada, de AVC não, de crise convulsiva, você tem que ficar atento, porque pode ser um quadro de AVC. Então tá, o paciente chegou já com a história para você, já começou a florir ali na orelha, falou, opa, peraí, o paciente está falando mole, ou o paciente está com perda de força em um hemídio, ou só no membro superior, no membro inferior, liberação de esfíncter também é uma das coisas que pode dar, desorientação, rebaixamento de nível de consciência sem outra causa aparente. Aí você já começa ali, opa, AVC, já tem que vir na cabeça. Fala, sei não, área de penumbra, pelo amor de Deus, se for, eu preciso correr. Já tem que ficar vindo na cabeça. Aí,
Você precisa confirmar de alguma forma no seu exame físico a sua hipótese diagnóstica, a sua suspeita de AVC. Para isso existem, como sempre, várias escalas. Por quê? Cada um de algum lugar monta uma escala, faz lá num grupo de pacientes e vê que aquela escala é efetiva. Ah, não, ela é boa para predizer se realmente é AVC. Por exemplo, a NIHSS, que é como se fosse o Ministério da Saúde americano, é a escala de AVC do Ministério da Saúde americano, vamos assim dizer, do Instituto Nacional de Saúde. Tem uma escala muito boa para avaliação, para predizer, inclusive, a gravidade desse AVC. Só que para o dia a dia não dá para usar. São 11 parâmetros de você fazer um exame físico completo neurológico nesse paciente. Cada parâmetro, não todos, mas a maioria vai de 0 a 4, você vai graduando uma por uma para depois somar no seu cálculo para ver se tem chance ou não de AVC. Não dá para fazer isso na prática. Você não consegue, 11 quesitos, a gente sabe como que é um pronto atendimento, um local de urgência e outra, você não pode perder tempo, porque o tempo que você demorar para fazer esse exame no paciente, ele está perdendo tempo de tratamento. Penumbra isquêmica, está lá, ó, aumentando a área de necrose. Então a gente precisa facilitar, assim como na pneumonia, pode usar o PORT, que é completão, muito mais completo, melhor. Vamos facilitar, vamos usar algo do dia a dia, igual na pneumonia a gente usa o CURB ou o CRB65, porque é coisa fácil, você faz ele rapidinho. O que a gente pode fazer aqui, que na verdade é uma escala de pré-atendimento hospitalar, mas que você lá no seu local de atendimento você pode usar ela. É a famosa escala de Cincinnati. Essa escalinha de Cincinnati te dá um jeito fácil, rápido ali para você ter uma certa segurança que corrobora com o seu pensamento de AVC. E aqui, ó, você vai olhar 3 parâmetrozinhos rapidinho, você, ali com o paciente, coisa de 1 minuto você já fez. É a famosa Macarena. Acho que nem é da época de vocês, né? Mas também não é da minha não, viu, gente? Não é, eu ouvi dizer que tinha uma tal de música Macarena que tocava em tudo quanto é boate, tudo quanto é lugar que você ia, tocava a bendita música Macarena com a mesma dancinha, nossa senhora. Mas tá, o que você vai ver aqui, ó? 3 parâmetros. 1, queda do braço. 2, paralisia facial. E 3, fala anormal. Com esses 3 parâmetros aqui, você rapidinho consegue definir. E olha só, essa escalinha aqui, quando uma é positiva, mais de 70% de chance de realmente ser um AVC. Se tem os 3 positivos, chega a 87% de chance de ser um AVC. Então olha como que de uma forma muito simples, muito fácil, você consegue ver rapidinho como que você vai fazer para o paciente então. Para quem não sabe, não viu, eu também não vi, mas tem essa musiquinha, você pode ver na internet. A dancinha da Macarena colocava o braço para frente, que é a manobra de Mingazini, mas o que você vai fazer? Coloca o braço para frente, com o paciente sentado ou em pé, você segura o braço do paciente e mantém. E pede para ele, e você solta e fala, sustenta o braço. Se ele cair o braço, quer dizer que ele não está mantendo, perda de força. Quando dança a musiquinha da Macarena, você está tão feliz que você dança sorrindo. E aí você vai falar isso para o paciente, sorri, ó, mostra os dentes assim, ó. Se o paciente tiver com desvio de rima, quer dizer que tem paralisia facial. Ou você vai observar no lado que está paralisado, lembrando que paralisa de um lado, a boca vai para o outro lado. Por que isso? Porque todo local onde tem músculo circular, aqui no caso orbicular da boca, o músculo fica tracionando um para o lado do outro. Só que como tem os 2 ativos, ele segura a boca no lugar. Agora, se causa paralisia de um lado, isso daqui fica mole. E esse vai e puxa para o lado dele. Então, se a paralisia facial é do lado esquerdo, a boca vira para a direita, porque esse músculo aqui está fortão, ele puxa, e esse está fraco. E assim por diante o contrário. Então, você vai pedir para o paciente mostrar os dentes e fazer franzir a testa, assim, ó. Se tiver com desvio de rima, positivo. E por último, você vai pedir para a musiquinha da Macarena, era essa bendita musiquinha. Não que eu conheça, mas não que eu participei disso, conhece mas que... Sim, conhece sim. Vamos lá. E por último, você vai conversar com o paciente. Não tem uma frase, pode falar, o rato roeu a roupa do rei. Pô, é sacanagem, né? Você pegar um idosinho, imagina, um paciente bem idoso, já tem uma certa dificuldade para falar, e você fala para ele, seu João, fala para mim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Poxa, ele vai olhar e falar, poxa, meu filho,
Só de você conversar com ele, você vê se ele está com a fala mais arrastada, se ele está trocando as palavras, se ele não consegue pronunciar adequadamente uma palavra, tá? Então, com esses três aqui, ó, com esses três quesitos, você consegue rapidinho, você consegue definir ali na hora. Opa, chegou com a história, alguma dessas daqui na história, pulguinha atrás da orelha, opa, vou lembrar a escalinha de Cincinnati. Vocês podem ver também que ela pode aparecer como FAST, é a mesma coisa. Face, arm de braço, speak de falar e T de tempo, que é o que a gente vai falar depois. Mas é a mesma historinha, FAST é o mesmo que a escalinha de Cincinnati, para você conseguir rapidinho ali, ó, definir se seu paciente pode estar tendo um AVC ou não. E aí você então pegou a história, já veio ali, fez a escalinha de Cincinnati, opa, tem uma positiva ou tem as três positivas, até prova o contrário, isso é um AVC. E aí tem que vir uma outra pergunta na sua cabeça imediatamente. Nesse momento, hora que você ouviu a história do paciente, ouviu a história do familiar, você fez lá a manobrinha de Mingazini, segurar o bracinho, mostrar os dentes, falar, você, opa, tem um, tem dois, tem três positivo, a história, puxa, isso até prova encontrar no AVC. O que tem que vir na sua cabeça rapidamente, que é a pergunta do milhão? Quando? Quando os sintomas começaram? Há quanto tempo? Porque isso é fundamental para você definir aquela área de penumbra isquêmica, para você definir se aquela área está viável ainda ou se ela já morreu. Então você precisa imediatamente perguntar ou para o paciente ou para o familiar. Não, mas peraí, faz quanto tempo que começou os sintomas? Ah, faz 1 hora. Ah, não sei, faz alguns... Não, eu preciso, você tem que especificar, falar, associa com alguma coisa, vocês estavam assistindo algum programa na televisão, você estava assistindo alguma coisa, viu algum fato que aconteceu ali, para poder associar, ah, é verdade, estava passando tal jornal, ah, estava passando a novela da tarde, porque você precisa na sua cabeça ver se essa área ainda está viável ou não, se você pode ajudar a reverter aquela área de penumbra. Então essa é a pergunta fundamental. Há quanto tempo começaram os sintomas? E aqui tem uma pegadinha. Por quê? Por exemplo, o paciente mora sozinho, a filha chega em casa, encontra o seu João lá, vai falar com ele e repara que ele está com desvio de rima, está com hemiplegia, fala, o que aconteceu, pai? O senhor está... Não sei, acordei assim... Você não tem um tempo. Então, qual que é a definição para isso? Quando que você viu o seu parente familiar pela última vez sem sintoma? Ah, eu vi ontem à noite, eu fui na casa dele, a gente jantou junto, depois eu fui embora, cheguei no outro dia de manhã, ele estava assim. Então, o seu tempo é a partir da noite anterior. Então, quando alguém não presenciou, quando o paciente não sabe te falar, você tira como parâmetro o último momento que esse paciente foi visto assintomático, tá? Então isso é importante na pergunta, na hora que você está com o paciente. Então olha só, você atendeu o paciente, veio com a história, fez a escalinha de Cincinnati, até prova o contrário, isso é pneumonia, isso é AVC, meu Deus, tempo é cérebro, preciso recuperar aquela área de penumbra isquêmica. E como que a gente vai manusear esse paciente então? É um paciente que demanda um cuidado especial, que demanda uma sala de emergência, e a gente vem para o famoso ABC. A, abertura das vias aéreas. B, de breath, que é de respiração. E o C, de circulação. Então aqui, ó, na abertura das vias aéreas, você já vê se o paciente não está com queda da base de língua, você vê se ele mantém uma respiração boa, se não tem coragem, tiragem, se ele não broncoaspirou, se não está ouvindo sons já. Aqui na respiração, mesma coisa, você vai fazer a ausculta, ver se está conseguindo expandir bem o tórax. Saturação de O2 aqui, importantíssima, e tem que ser mantida acima de 94%. E aqui na circulação, o que você vai ver? PA, pulso, rapidamente, e aqui eu destaco e chamo a atenção que você não pode esquecer, na circulação, de ver a glicemia do paciente. Isso é muito importante, porque o paciente hipoglicêmico pode simular um quadro de AVC. Então, olha só, você reconhecer, fazer a glicemia capilar, já vê, tá, boa, já atendi paciente que chegou com 40 de glicemia, com 30 de glicemia, com hemiplegia. Você faz a glicose, ampolinha de 50% ou 25%, você pode fazer de 3 a 5 ampolas em bolos, 2 minutinhos o paciente começa a melhorar, acorda, ou ele está rebaixado, está inconsciente, você faz, ele desperta. Então chamar atenção para isso, glicemia nesse momento. É claro que aqui também você vai pegar um acesso venoso,
periférico mesmo, nada de central, não vai perder tempo com isso. Pedir para colher exames, aqui eu destaco principalmente colher TAP, TTPA. Se o paciente fizer uso, por exemplo, de xarelto, você deve fazer a dosagem do fator 10A. Não é todo local que tem, mas é o que você tem que pedir. TAP, TTPA, plaqueta e se estiver tomando xarelto, você pede dosagem do fator 10A. Fez esse primeiro atendimento, claro, paciente em sala de emergência, cabeceira elevado, cateterzinho de O2, se tiver com saturação, para manter essa saturação acima de 94. Se ele tiver com saturação de 95 espontâneo, deixa, não precisa de cateter de O2. Ver a pressão, monitorizar isso, e aqui nesse momento a gente já tem que ir fazendo isso rápido e pensando, esse paciente precisa receber o tratamento adequado para poder fazer isso daqui, ó. Tem que correr para poder fazer tomografia. Esse é o exame principal que você vai fazer. E olha só, chegou o paciente com AVC. Ah não, mas ele está com hemiplegia, fala mais a favor de AVC isquêmico do que hemorrágico. Então, não tenho tomo, não precisa, eu sei que é um AVC isquêmico. Não, de jeito nenhum. Obrigatoriamente você tem que fazer tomografia. Não pode deduzir. O paciente estava com uma dor de cabeça intensa, evoluiu com crise convulsiva, fala mais a favor de uma hemorragia subaracnoide? Ok, pode até falar mais a favor, mas você obrigatoriamente tem que fazer a tomografia. Não tem como substituir, não tem como não tem que fazer a tomografia. Doutor, estou num lugar que não tem. Ok, você já vai imediatamente ligar para pedir vaga, para transferir esse paciente para um centro onde tem a tomografia. Pena se for numa cidade muito longe, ele vai perder a janela terapêutica de 4 horas e meia, infelizmente. Mas obrigatoriamente você precisa de uma tomografia. Qual que é a recomendação da Sociedade Americana de AVC? Que da chegada do paciente ele seja atendido em no máximo 10 minutos, que no máximo em 20 minutos ele esteja fazendo a tomografia e essa tomografia tem que ter laudo em até 45 minutos. Tá? Para tudo isso, para o mundo ideal, que a gente sabe que aqui no Brasil está longe disso acontecer, mas para o mundo ideal, a gente conseguir fazer a trombólise em 1 hora da chegada do paciente. Isso é muito difícil, muito. Mas esse aqui é o mundo ideal. Então você precisa correr contra o tempo e o exame que tem que ser feito é tomografia. O que você espera ver na tomografia? Se tem sangramento ou não. Mas se vier uma tomografia normal, a maioria vai vir normal. Se for ainda caso bem agudo, vai vir normal. Não deu tempo ainda de fazer lá aquela área isquêmica característica na tomo. Então você tem que excluir que tenha sangue. Por quê? Se tiver sangue, tem que encaminhar para o neurocirurgião. Se não tiver sangue, a gente vai ver a seguir, que é um AVE isquêmico. Se o paciente chegou então, você fez rapidinho, chegou com menos de 4 horas e meia, menos de 3 horas, você conseguiu encaminhar ele, fez a estabilização, também não é assim, chegou, vamos correndo com ele para tomo. Calma, leva para emergência, faz o ABC, estabiliza, põe O2, pega acesso venoso, porque vai precisar do acesso venoso para fazer o exame, caso precise de contraste. E para colher os exames, para ver o TAP, TTPA, você fez ali o ABC, não pode perder tempo nisso, fez a escalinha de Cincinnati, se você até quiser fazer a escala do NIH-SS, até pode depois, mas sem perder tempo de mais nada. Para quê? Pronto, a tomo está pronto, vamos correndo levar ele para a tomo. Fez a tomo. Hoje, com a telemedicina, para isso, para a tomografia já funciona há algum tempo, tem vários centros que ficam laudando à distância exames de tomografia, e isso é uma coisa que não tem volta, vai cada vez mais ser acessível, isso é ótimo. Cada vez mais os locais vão ter mais acessibilidade para exames, para resultado, para laudo de exame. Então eu acredito que nos próximos anos você consiga atender um paciente num pronto atendimento, que você tem uma tomografia, que não tem radiologista lá, mas que você consiga mandar em algum serviço credenciado para eles laudarem, e ainda mais você escrevendo suspeita de AVC, necessito do laudo com urgência, e eles poderem te dar o laudo dentro de 45 minutos. Eu acredito que isso ao longo dos anos, é lógico, em centros maiores, onde tem tomografia, vai ser cada vez mais frequente. E aí nesse paciente então, que ele chegou na janela terapêutica com 4 horas e meia, você tem que fazer de tudo, fazer a tomografia, excluir a hemorragia para então fazer a fibrinólise, para você quebrar aquilo que está obstruindo a passagem do sangue, aquele entupimento da artéria que não está deixando o sangue chegar naquela área onde já tem um pouquinho de isquemia no meio, mas tem uma grande área de penumbra. Então imagina, trancou o canal,
trancou a artéria, não está chegando sangue, está sofrendo, você vai e libera. O sangue volta a circular naquele local, salva aqueles neurônios. Olha que bacana, você poder fazer rapidamente, você ter essa consciência, ter essa noção. Se for num local onde não tem tomografia ou não tem fibrinólise, você poder ligar na regulação, geralmente liga ou manda fax e você poder falar, olha, eu estou com um paciente aqui, senhor de 65 anos, que chegou com hemiplegia à direita, fiz escalinha de Cincinnati, tem 2 pontos na escala de Cincinnati, os sintomas súbitos começaram a 30 minutos, ele está dentro da janela terapêutica, que é de 4 horas e meia, e eu preciso encaminhar esse paciente com urgência, vaga zero. Olha que legal, você passando o caso dessa forma para o colega que estiver na regulação, que estiver manuseando o transporte, ele não tem nem o que questionar, ele vai ver que você sabe o que está falando, olha só, vamos agilizar para ele, porque é um quadro realmente. E aí o importante, a medicação que é usada é o RTPA, que é o Alteplase. A dose é de 0,9 miligramas por quilo. No máximo, 90 miligramas você vai fazer. Então, até paciente de 100 quilos, você faz 0,9 por quilo. Passou de 100 quilos, você vai fazer 90. Como que você administra? 10% em bolos e os outros 90% em 1 hora. Esse é o esqueminha. E quando não fazer a fibrinólise? Isso é importante, você ter esse conhecimento, ter essa noção quando você estiver com o paciente lá. Porque se ele já tiver alguma contraindicação, você, claro que vai pedir vaga, vai pedir, no caso tem que ter feito a tomografia, vai pedir a vaga, vai tentar transferir para uma UTI, para um local de observação, uma UCO, se for o caso. Mas você já fica um pouco mais tranquilo, sabendo, olha, infelizmente ele tem contraindicação para trombólise, então eu não vou fazer a fibrinólise nesse paciente. Quais são as contraindicações? Primeiro, mais de 4 horas e meia do início dos sintomas. Inviabiliza, já ele perdeu a janela terapêutica. Outra, história prévia a menos de 3 meses de TCE ou AVC. Se o paciente já teve algum AVC hemorrágico alguma vez, você não faz. E se na tomo via hemorragia, claro que você não vai fazer, porque a trombólise é para quando AVC é isquêmico, não hemorrágico. Hemorrágico você vai encaminhar ele urgente para o neurocirurgião avaliar. Às vezes precisa fazer trepanação e drenar o coágulo. Se o paciente estiver fazendo uso de anticoagulante, você vai ter que calcular o RNI, se tiver acima de 1,7, contraindicação de fazer. Apesar de dar para reverter, mas o tempo que você vai gastar para reverter, no caso da heparina, você fazer vitamina K, vai demorar para reverter, protramina, enfim, protamina, vai demorar para agir. Então, perdeu a janela terapêutica também. E se o paciente tiver feito algum procedimento de punção arterial nos últimos 7 dias, porque aumenta o risco de hemorragia, de sangramento. E aquele paciente que chega nesse intervalo entre 3 horas e 4 horas e meia, esse paciente, além dessas contraindicações, ele vai apresentar outras duas. Maior de 80 anos você não faz, porque o risco é muito grande de reverter para hemorragia. E paciente com diabetes mellitus também você não vai fazer. E em relação ao uso de anticoagulante, independente do RNI, se ele faz uso de anticoagulante, ele chegou com mais de 3 horas e não vai dar tempo, né? Você vai fazer a trombólise depois de 3 horas, ele não vai poder mais usar. E se já teve qualquer história de AVC e não nos últimos 3 meses, independente do tempo, um AVC grave, você também não vai fazer. Então essas são as contraindicações para você ter uma noção na hora que você estiver ali de frente para o seu paciente. Na maioria das vezes não é você que vai fazer a trombólise, você vai encaminhar o serviço que tem a neuro, de UTI, porque o paciente precisa ser monitorizado, precisa acompanhar a pressão arterial desse paciente, é muito importante. Dessa forma, quais outras medidas que você pode fazer lá para ele? Ou enquanto espera, ou quando você já define que não vai para trombólise, você conseguiu fazer uma tomografia, viu que é um AVC isquêmico, em até 48 horas, o ideal é você fazer AS para esse paciente. Dose de 150 a 300 miligramas. Faz 300, mastigar 3 comprimidinhos. Se ele já estiver fazendo uso, aí você não dá para ele. E uma coisa muito importante é fazer o controle da pressão arterial, mas com cuidado. Olha só, muita gente errou no quiz que eu coloquei. Você precisa ter um alvo de pressão de 185 por 110, no máximo, se esse paciente for para trombólise. Se ele não for para trombólise, você vai tolerar até uma pressão de 22 por 12. 22 por... Meu Deus, como que eu vou deixar esse paciente com 22 por 12? Vai deixar.
Porque se você abaixar muito essa pressão aqui, você imagina o seguinte, um idoso, o paciente já cheio de aterosclerose, os vasos sanguíneos dele tudo endurecido, o sangue já chega com dificuldade no cérebro, ok? Ele está tendo uma área de penumbra, já está dificultando o sangue pelos colaterais cerebrais, já está chegando com dificuldade. Se você faz cair essa pressão, vai chegar menos sangue ainda. Aí você está prejudicando demais seu paciente. Então, você vai tolerar. Ah, o paciente está com 17/10 de pressão, você vai fazer alguma coisa para a pressão? Não, você vai manter aquela pressão. Deixa, é até um reflexo do organismo subir a pressão justamente para conseguir fazer chegar mais sangue no cérebro. O cérebro está sofrendo, não está tendo sangue, não está conseguindo, o que ele faz? Aumenta a pressão, vamos jogar mais sangue lá para cima. Então você vai lá, olha só, o organismo tentando, brigando para se defender daquela situação, você vai lá e dá aquela ajuda excelente para o organismo. Olha, a pressão está alta. Enche ele de hidralazina, enche de nifedipina, captopril, qualquer coisa que você tiver lá. Não, pelo amor de Deus, vamos baixar essa pressão para 12. Pronto, você vai fazer o paciente piorar e muito. Então, você tolera a pressão alta nesses casos. É claro que se for AVE hemorrágico, não. Aí você tem que baixar, é uma emergência hipertensiva. Eu até fiz uma aula também sobre isso. Qual que é o seu alvo para diminuir essa pressão? Se tiver acima de 200, se tiver 220 ou mesmo acima, é diminuir de 15% a 25% em 24 horas. Você não vai ali de imediato tentar baixar ao máximo essa pressão. E o que você vai usar de padrão? Apesar de ser difícil de encontrar, não é fácil de encontrar em todos os lugares. O labetalol, que a dose é de 10 a 20 miligramas em bolos, tem que fazer lentinho, de 1 a 2 minutos, e você pode repetir 2 vezes. Ou você pode fazer nicardipina, que é mais difícil de encontrar ainda, mas você faz de 5 a 15 miligramas hora. Põe em bombinha de infusão e depois vai titulando, tá? O que você pode usar aqui ainda também? Hidralazina. Também é uma medicação boa que você pode usar nesse tipo de situação. O que acontece no dia a dia? Eu sei disso, nos pronto-atendimentos. A gente acaba não tendo, muito difícil ter labetalol, principalmente em serviço público, muito difícil. Nicardipina, então, hidralazina até consegue. Comprimidinho de 50 miligramas, você pode fazer ali, venoso é mais difícil de achar, mas se tiver, pode fazer. Você vai partir para a segunda linha, geralmente, que é o Nipride, nitroprussiato de sódio. Por que eu coloquei como segunda linha? Porque o ideal é evitar fazer nitroprussiato, porque ele pode piorar a hipertensão intracraniana, pode fazer distúrbio de plaqueta, mas imagina você, está lá com o paciente está com 25, 250 por 150 de PA. Você não pode deixar isso. A gente tolera uma certa pressão alta para poder chegar ao sangue, mas não explodindo. Você vai precisar baixar, doutor, só tem nitroprussiato. Fazer o quê? Paciência, vamos usar nitroprussiato. Lembrando que o nitroprussiato, a dose é de 0,25 a 10 micrograma por quilo por minuto. Você vai diluir ela em soro glicosado, não pode fisiológico, e o equipo tem que ser protegido, porque ela é fotossensível, tá? Então, geralmente, a gente dilui em soro glicosado 5%, 250 ml, e a ampolinha tem 2 ml com 50 miligramas. Isso fica com 200 microgramas por ml. E aí você programa a bombinha de infusão, bomba de infusão, para ir fazendo, tá? Mas só para deixar, não precisa decorar isso aqui, é só para ter uma noção, porque lá no seu dia a dia, muito provavelmente você, infelizmente, não vai ter labetalol, você vai ter só o Nipride. E aí, como não tem outros, você faz. O que mais que você vai fazer para o seu paciente na hora que estiver ali com você? Você vai manter ele monitorizado, importantíssimo, mantenha a cabeceira elevada pelo risco de broncoaspiração. Manter a saturação desse paciente acima de 94%, deixa ele com cateterzinho de O2 se estiver saturando menos, fica de olho, fica reavaliando toda hora até ele ser transferido, porque ele pode fazer rebaixamento do nível de consciência. Se isso acontecer, tubo, você não vai perder tempo, tá? Então essas são as medidas gerais que você vai fazer, que você pode fazer para o seu paciente, independente do local que você tiver. E aí você tem que estar atento para essas condições, questão da pressão, se você confirmar que é um AVC isquêmico, você pode fazer o AS e ajudar seu paciente da melhor forma possível. Então, para a gente finalizar, para partir para os casos clínicos, está aqui para você fazer um print, o nosso checklist do AVC.
para você, a hora que bater o olho, ouvir a história, a família falando, o paciente chegando, já tem que correr aquele filme na sua cabeça. Pelo amor de Deus, tempo, cérebro é tempo, eu preciso correr, eu sei que tem uma área de penumbra, eu preciso salvar essa área de penumbra, porque se eu não fizer nada, o paciente está dentro da janela terapêutica, se eu não fizer nada, ele vai ficar sequelado. Coitado do paciente sequelado, coitado da família, olha o transtorno que isso vai dar para ele. Então isso já tem que passar na sua cabeça, porque vocês vão atender com certa frequência pacientes com complicação ou broncoaspiração, infecção, ferida sacral infectada, porque é sequelado de AVC e é muito triste. Paciente com caquexia, não consegue se alimentar, todo o transtorno de conseguir sonda, conseguir gastrostomia, enfim, vocês vão estar atendendo isso dia a dia. Então você poder pensar, e conforme você está vendo isso, você vai se sensibilizando, não, realmente eu não posso deixar passar uma janela terapêutica de um AVC. Já é tão difícil o paciente conseguir chegar, conseguir fazer a fibrinólise, e se ele chega dentro do tempo hábil e eu não vou oferecer isso para ele, isso é terrível, terrível. Então olha lá, quando que a gente vai suspeitar? Paralisia facial, paralisia de membro, confusão mental, fala normal, dor de cabeça intensa, opa, você já pensa, vamos fazer o quê? Escalinha de Cincinnati, Macarena, bracinho estendido, se cair já deu, pede para sorrir, mostrar os dentes e fala, pode conversar, perguntar o nome, onde mora, para ver o paciente falando. Não vai sacanear ele falando do tal da roeu a roupa do rei de Roma, não. Você já viu isso daqui? Não tem história. Tem o Cincinnati positivo? Correr, ele precisa até 45 minutos estar com um laudo de tomografia na mão. Eu preciso dessa tomografia para eu poder descartar se é isquêmico ou se é hemorrágico. E aí a pergunta que não quer calar. Há quanto tempo começaram os sintomas? Isso é o que você já tem que ver na cabeça. Na hora, começou a história, começou a falar, não, peraí. Faz quanto tempo que começou? Doutor, tem uns 20 minutos. Aí é correr. E aí você leva esse paciente para a sala de emergência, estabiliza, abertura de via aérea, respiração, fazer a parte circulatória, monitorização, PA, pulso, frequência, tudo para você estabilizar, deixar o paciente redondinho para ir lá fazer a tomografia. E aí a TC com laudo em até 45 minutos e a fibrinólise até 4 horas e meia. Mas recomendação da Sociedade Americana é fazer em 1 hora da chegada. Eu sei que isso para o dia a dia é difícil, né? Com isso, a gente fixa aqui o conteúdo. É você ter essa noção, saber do manejo, fazer ali, você correr atrás, sabendo, porque você provavelmente não vai fazer a fibrinólise ali, vai encaminhar, mas você tendo essa consciência, você atende e brilha ali na hora. Vamos partir para o caso clínico. Alguém ficou com dúvida para a gente partir para o caso clínico? Que aí a gente faz os casos clínicos aqui da vida real, o paciente que chega daquele jeito para a gente poder lidar com isso. Vamos lá, caso clínico número 1. Dona Josefa, de 74 anos, trazida pela nora, relatando que a sogra está falando mole. Ela fala ainda que logo após o café da manhã, ela começou a falar estranho. Falou que estavam lá, tomaram café da manhã e a sogra então começou a falar meio mole, meio enrolado. Ela achou meio estranho. E aí olha os antecedentes dessa paciente. Hipertensão arterial sistêmica e aumento do colesterol. Sinais vitais que já chegam para você com essa paciente ali da triagem, geralmente. Ela passa pelo técnico de enfermagem ali, ele faz a triagem. Pressão, 170 por 100. Frequência cardíaca 88, saturação 95. E aí? O que você faria se você estivesse no local atendendo e a dona Josefa com a nora dela estivesse de frente com você nesse momento? E você ouvindo essa história, tá falando mole. Opa, falando mole, opa, já tem que levantar aquela pulguinha atrás da orelha. O que você já faz imediatamente aqui? Você já tem essa história. Falou, tá falando enrolado, vamos partir para o quê? Cincinnati. E aí você observa 3 coisas: braço, desvio de rima e fala. E ela tá realmente com a fala mole, com disartria, falando errado. Nesse momento já tem que vir na sua cabeça, opa, essa é uma paciente com provável AVC, uma suspeita de AVC. O que a gente precisa fazer para ela urgente? Abertura das vias aéreas, respiração e circulação. Pegar acesso, monitorizar, colocar na emergência, cabeceira elevada a 30 graus, vamos ver PA, vamos ver pulso e, principal, glicemia. Aí vamos supor que a glicemia da paciente esteja em 110. E a saturação dela a gente já viu que está 95, não vai precisar colocar catéter de O2. Você vai precisar fazer alguma coisa nesse momento para essa glicemia? Não. Você vai precisar fazer alguma coisa para essa saturação? Também não.
E para essa pressão aqui, você vai abaixar essa pressão? Não, pelo amor de Deus, o organismo está brigando para poder fazer chegar sangue no cérebro, você vai dar uma rasteira no organismo da dona Josefa? Não, o organismo, como que o organismo é sábio? E você vai ser o que vai sacanear, fala, não, vou diminuir ali ó, o sangue chegando lá em cima. Não, então você não vai mexer, você vai estabilizar ela na emergência e ela precisa do quê? Correndo, tomografia. Então, urgente TC de crânio. De preferência, fazendo com laudo em até 45 minutos. A gente sabe que no dia a dia isso é complicado, mas é o que você tem que brigar. Ah, eu estou num lugar não tem tomo. Liga, encaminha. Olha, eu estou com uma paciente aqui e tal, está com disartria intensa, é uma paciente hipertensa, diabética, é uma paciente de 74 anos, diabética não, desculpa, com 110, apesar que foi pós-café da manhã, pode vir um pouquinho mais alto. É uma paciente hipertensa e com colesterol elevado, hipercolesterolemia. É uma paciente de risco, é uma idosa, começou com quadro súbito, até prova o contrário, ela precisa de uma tomografia. E ela chegou com 1 hora, porque acabaram, estavam tomando café da manhã e já veio. Então você tem que perguntar isso para a filha, mas tá, isso faz quanto tempo, quantos minutos que começou? Ser enfático nisso, eu preciso saber exatamente o tempo. Ah não, doutor, faz meia hora, a gente tomou café da manhã, ela passou, achei estranho, já trouxe. Olha só, então você vai pedir a vaga correndo. Preciso de uma vaga urgente. E aí, veio um AVC isquêmico, quer dizer, está normal, não veio sangue lá dentro. Paciente candidata a fazer o RTPA, 0,9 mg por quilo, no máximo de 90 mg, 10% em bolos, os outros 90 em 1 hora. Você já tem que vir tudo isso na cabeça. Fala, não, ela tem uma área de penumbra ali que dá pra gente salvar, dá pra reverter, dá pra até ela voltar a falar normal. Olha que bacana isso, não deixar progredir. Tudo isso, e aqui com essa história, lógico, você vai perguntar as contraindicações, se ela teve um AVC prévio, se ela teve um AVC ou um TCE nos últimos 3 meses, se está tendo algum tipo de sangramento, que é outra contraindicação relativa, hemorragia digestiva, fez cirurgia grande nos últimos 14 dias, é outra contraindicação relativa, fez algum cateterismo nos últimos 7 dias, você vai correr atrás, faz uso de anticoagulante? Não, pela história já te fala que não. Olha como você brilhou, fez ali, estabilizou, fez o que estava dentro do seu alcance, correu atrás dessa tomografia e, ó, importantíssimo, relata no prontuário. Ah, tô lá na UPA, atendi, aí você liga lá para encaminhar, olha, não tem ambulância para levar, os hospitais estão cheios. Falou, meu amigo, infelizmente é um caso que a paciente não pode esperar. Traz, por favor, uma alfa, manda em vaga 0. Ela precisa de uma tomografia, está dentro da janela terapêutica. E olha, aquela questão da empatia, pensa se fosse um familiar seu, e se for o caso, fala isso para o colega, para você sempre poder oferecer o melhor para o seu paciente. Imagina que seja sempre algum parente seu, você vai brigar, vai correr, vai... Imagina você, igual aconteceu com o seguidor que me mandou, ele longe, estudando, o pai apresentando perda de força e tudo mais, foi levado para o hospital, enrolaram lá, olha a agonia. Você fica, caramba, e ainda mais agora vocês, sabendo o que tem que ser feito, aí que você fica, meu Deus, ele precisa urgente de uma tomografia, 45 minutos, precisa de tomografia urgente para poder reverter, não deixar com sequela, não deixar incapacitado. Então, olha só, isso aqui ó, é quadro clínico usual de chegar com história assim, ou disartria, desvio de rimo, perda de força. Teve até uma vez, pessoal, não estou falando em tom de crítica, nada disso, vou contar o fato. Eu atendendo num pronto atendimento na UPA, e aí chegou um paciente, tinha chegado um paciente com crise convulsiva, eu fui lá, atendi e tudo mais, o paciente estava pós-ictal, tinha acabado de acontecer, e aí eu fui lá, fiz as medidas, acabei nem fazendo diazepam, já tinha melhorado, o benzodiazepínico e tal, era um paciente que já tinha história prévia de epilepsia, fiz fenitoína porque ele tinha descontinuado o uso, enfim. E aí tô ali fazendo e tal, saí para prescrever todas as medicações, as 5 ampolinhas de Dantal, tudo mais. Deu uns 15 minutos, veio a enfermeira me chamar de novo. Doutor, tem outro paciente ali, chegou um paciente aí, eu acho que é um AVC, tá com hemiplegia. Falei, poxa, chama algum outro colega, para atender, vou só terminar aqui de prescrever tudo, senão depois eu vou atender outro, vai ficar a parte burocrática que a gente tem que preencher, e tinha mais colegas no plantão. E olha aqui que a pessoa da equipe me falou, doutor, eu vi lá o fulano, ele correu para o banheiro. A hora que chegou o paciente com suspeita de AVC, viu que a família trouxe carregado no colo, uma senhora idosa, ele foi e se escondeu no banheiro.
Olha que triste isso. A pessoa lá de plantão, ele era mais idoso, vamos dizer assim. E não estou falando em tom de crítica, não. Estou falando para vocês refletirem isso. Olha só, você lá de plantão e ficar com medo de chegar uma emergência e você não saber manusear. Isso é triste, assim, é chato isso, né? Coitado. Ao mesmo tempo, coitado, mas poxa, se ele sabe que tem esse déficit, vai correr atrás, vai buscar, faz um AC, faz um AT, vai estudar, pega livro, para não acontecer isso, porque olha só, e a equipe toda fica sabendo desse tipo de situação, muito chato. E depois que ela falou isso, eu nem falei nada, parei lá, deixei todos os papéis para depois, eu fui lá atender, vou falar o que numa situação dessa, tem nem o que falar, nem falei nada para ela, para não piorar a situação, sabe? A gente não precisa ficar criticando os outros, não. Mas eu falo essa história para que cada um aí, ó, para você ter na sua mente uma auto-reflexão sobre as suas condutas. Então vamos lá, vamos para o segundo caso clínico aqui. Olha só, paciente Romualdo, 62 anos, relata que ao acordar sentiu que a perna e o braço esquerdo estavam bobos. Doutor, acordei, senti meio estranho aqui, minha mão, meu braço e minha perna esquerda está meio bobo, está meio fraco. Antecedentes, tabagista, sempre, né, 40 anos, 20 cigarros por dia e diabetes mellitus emocional. Paciente que falou isso. Ah, eu tenho diabetes, mas minha diabetes é emocional. Eles falam com frequência. E aí no exame físico você faz escala de coma de Glasgow, está consciente, orientado, abertura ocular, movimentação, frequência cardíaca de 102, frequência respiratória de 18, saturação de 96, PA 150 por 90, glicemia 118, quer dizer, ele estava emocionado então. Brincadeira que eles falam isso, mas é diabético. E olha aqui, na ausculta cardíaca, bulhas arrítmicas em 2 tempos sem sopro. E aí, hein? E essa história aí? Você vai lá, peraí, paciente, acordou, tá com a mão meio boba, com a perna meio boba. Opa, já tem que levantar a suspeita, peraí. Até prova o contrário, isso é um AVC. Ah, próximo passo seria assim, de imediato, pensar na glicemia como diagnóstico diferencial. Opa, a glicemia já veio para você normal. Opa, o que a gente vai pensar então agora? Fazer o quê? Escalinha de Cincinnati. Aí você faz a escala de Cincinnati e ele realmente não mantém o braço esquerdo. O braço esquerdo cai. E aí? Até prova o contrário, isso é Até prova o contrário, isso é um AVC. E aí você precisa fazer uma pergunta muito importante. Seu Romualdo, o senhor acordou e já veio para cá? Já, doutor, porque eu acordei ruim, até dificuldade para andar, minha filha que me trouxe, porque eu não estou conseguindo apoiar direito nessa perna. Tá. Quando o senhor foi dormir ontem, que hora que era quando o senhor foi dormir? Ah, doutor, fui dormir era 10 horas da noite, agora era 7 horas da manhã, você estava pegando plantão. Perdeu a janela terapêutica. Por quê? Porque você não vai considerar agora de manhã quando ele acordou. Ah, não, ele acordou faz meia hora. Mas os sintomas, ele não sabe ao certo. Ele foi dormir bem, mas ele acordou com o sintoma. Então não dá para a gente definir o tempo. Por isso, usa o tempo padrão. Qual foi o último momento que ele estava assintomático? Antes de dormir. Olha que pena. Pode ser que há 1 hora atrás ele teve esse AVC? Pode ser. Mas como na dúvida, como a gente não tem como ter certeza sobre isso, ele perdeu a janela terapêutica. De qualquer forma, o que você vai fazer para esse paciente? Levar para emergência, fazer o ABC, correr para fazer essa tomografia, porque não pode deixar de ver o diagnóstico diferencial de hemorragia. Por mais que aqui pareça um quadro de isquêmico, não dá para definir. Então, correr atrás para fazer a tomografia. Fez a tomo, não tem sangramento. Até prova o contrário, isso é um AVC isquêmico. E aí? Aqui ele não cabe mais fazer trombólise. Mas você pode fazer para ele um AS, ele não tem contraindicação por se teve sangramento, se tem alergia. Ah, não tem? Fazer 300 mg de AS. Controlar a glicemia 118, não precisa fazer nada não, você vai fazer quando estiver acima de 180, porque o paciente ficar hiperglicêmico é muito ruim para ele também. Então você vai manter ele lá na sala de emergência, monitorizado. Precisa de catéter de O2? Não, está saturando bem. Então você vai manter ele lá na emergência, monitorizado, vendo a PA. Essa PA precisa fazer alguma coisa? 150 por 90? Não, é uma PA reflexa, ela está tentando jogar sangue lá para cima. Você vai aqui, ó, só deixar ele estabilizado, em jejum, deixar ele lá,
fazer essas medidas básicas, solicitar a vaga para ele ficar em observação 24, 48 horas, no centro de referência, numa UTI, por exemplo, porque aqui, infelizmente, ele perdeu o time da janela terapêutica, tá? Então, lembrar disso, que o paciente que manifesta sintoma não sabe bem qual hora, ou acordou, ou foi encontrado daquele jeito, a pergunta que tem que ser feita é: qual foi o último momento que esse paciente foi visto assintomático? Ah, foi ontem. Então, ontem, perdeu a janela terapêutica. O AS, o ideal é entrar até 48 horas, tá? Mas com uma história dessa, você já viu que ele não vai fazer. Tá vendo como que, mesmo não, na maioria das vezes, você não fazendo fibrinolítico lá, para esse tipo de caso, você pode ajudar um pouco mais, fazendo esse AS, deixando ele lá monitorizado, deixando em observação, você ficar acompanhando, porque ele pode rebaixar a qualquer momento. Então é você fazer ali, dar aquele suporte, tá? Todo mundo concorda? Alguém faria alguma coisa diferente? Tem sim, Vinícius. Pergunta top essa. Boa parte dos pacientes que evoluem com Alzheimer ou com os outros tipos de demência tem relação sim. Paciente que teve AVC prévio, AVC isquêmico principalmente, tem um risco aumentado de fazer demência, dependendo principalmente da localização e da extensão desse AVC prévio. Além disso, soma-se a isso os fatores de risco. Então esse paciente que teve um AVC prévio, ele já tem uma artéria ruim, uma artéria aterosclerótica, que já chega pouco sangue. Então não só naquele local que sofreu aquele AVC isquêmico, mas toda a parte do córtex cerebral recebe pouca nutrição sanguínea, vamos pensar assim. Então predispõe a ir morrendo mais neurônios ao longo da vida. Então tem relação sim, isso é muito importante. A trombectomia eu não coloquei, porque ela tem algumas indicações precisas, obstrução de carótida, obstrução de artéria média, artéria cerebral média, ela tem lá um protocolo. Então por isso que, claro, até 24 horas realmente para trombectomia é ideal, mas aí você vai encaminhar ela para o serviço de hemodinâmica. Eles vão avaliar se tem critério ou não para fazer a trombectomia, tá? Mas é uma coisa a se pensar também, você pode solicitar a vaga falando disso. Falar, olha, o paciente perdeu a janela terapêutica do fibrinolítico, mas se for um centro de referência que tenha hemodinâmica, que tenha 24 horas de preferência, você pode falar, não, mas ele precisa ser avaliado pela hemodinâmica, precisa fazer um angiotomo para ver se tem alguma obstrução maior que ele se beneficie fazendo a trombectomia, tá? Eu não falei muito disso para não aprofundar muito no assunto, que já é mais específico. Carol, diabetes mellitus, no estudo, tem um estudo, eu não lembro agora se é do JAMA, que eles viram que os pacientes que entre 3 horas e 4 horas e meia chegaram nesse intervalo para fazer o fibrinolítico, as complicações aumentaram no grupo de pacientes acima de 80 anos e pacientes diabéticos. Por isso que, sem ter uma explicação muito precisa por que o diabético piorou, não se recomenda, porque nesse estudo a complicação foi muito maior do que o grupo que não era diabético. Nesse intervalo, tá? Entre 3 horas e 4 horas e meia. Por isso que não faz. É uma contraindicação naquele grupo, nesse horário. Vamos mais. Agora é o caso. Agora é um caso clínico aqui pra gente, vamos lá. Imagina você chegando no seu local de plantão, você tá lá indo pro UPA, tá indo pra emergência do hospital onde você tá, pra sua cidadezinha. Você chega lá no plantão e chama, Tor, vem atender aqui, tem uma senhorinha, vem atender a paciente Braulina, 82 anos. Você chega lá na emergência, ela tá lá e a filha junto, apavorada, falando, a filha relata que, após o almoço, a mãe disse que estava meio cansada e ia dar uma dormidinha. Aí ela dorme à tarde, a idosa, né, geralmente dorme depois do almoço, dá aquele soninho pós-prandial, mas aí ela dormindo muito tempo, ela cochila uma meia horinha, passou 2 horas, ela dormindo lá ainda, 1h30, e aí eu achei estranho, fui lá chamar ela. A hora que eu fui lá ver, ela tinha feito xixi na cama, a filha falando isso. Achou estranho que ela não acordava e que tinha feito xixi na cama. E aí chamou, chacoalhou, ela... Não respondendo, a filha apavorou, chamou o marido, colocou no carro e levaram lá para a emergência. E você é chamado nessa situação. Então se imagina assim, numa sala de emergência, com a senhorinha, Dona Braulina de 82 anos na mesa, a filha apavorada junto, minha mãe não acorda, fez xixi na cama, foi deitar e agora ó como é que ela tá. E aí? O que você vai fazer nessa situação? E a filha ainda fala, será que ela infartou de novo? Porque ela teve um infarto há 6 anos, ela tem stent, ela é hipertensa e diabética. O que será que está acontecendo? Então olha só, vamos
A hora que chega jogando assim, você se imaginando essa situação, você já, meu Deus, e agora? Né? A perna até bambeia. Não, calma, respira fundo. Peraí, vamos ver aqui o que tem de interessante nessa história. Primeira coisa, a gente já sempre pensar em fator de risco. Senhorinha idosa, 82 anos. Filha falou que ela disse que estava com sono, foi deitar, não acorda. Opa, não está acordando. E liberação de esfíncter. Paciente de idade, hipertensa, paciente com história prévia de IAM. Vamos fazendo isso já, e aí, justamente na sua cabeça, você já vai colocando, pontuando, vamos treinando a cabeça já nas coisas mais importantes. Então, peraí, não acorda, o que você já tem que pensar? Rebaixamento do nível de consciência. Fez xixi na cama, liberou esfíncter, faz uso de atenolol, você perguntou para a filha, tem 2 stents por causa desse IAM e faz uso de glibenclamida. E aí? Então, olha só, você já começa, peraí, o paciente está rebaixada. Vamos partir para o exame físico? Vamos ver como que está esse exame físico dessa paciente? Olha só, no exame físico, você chama, Dona Braulina, chacoalha ela. Nada, não abre o olho. O que você tem que fazer? Estímulo doloroso. O que eu recomendo? Apertar o externo. Fecha a mão aqui, põe no externo e faz força. Mexendo a mão assim, ó, para realmente ter um estímulo doloroso. Então, olha só, mesmo fazendo força, ela não abre o olho. Então, 1. A hora que você faz a força, ela geme, emite sons incompreensíveis. 2. E a hora que você faz a força, ela chega a movimentar o braço, mas ela não localiza a dor. Ela não vai lá tirar. Então ela faz o movimento de retirada ali, ou se você faz uma pressão, por exemplo, no dedo, que você pode fazer na unha, né? Apertar a unha, ela tem o reflexo de tirar, mas ela não localiza. Então, 4, desculpa. E aí? Quanto que deu esse Glasgow aqui? 7. Senhorinha de 82 anos, trazida pela filha, falando que não acorda. Você faz o estímulo doloroso ali, rapidinho, viu o olho, viu boca, lembra? 4, 5 e 6 de movimentação. 1 para o olho porque não abre. Sons incompreensíveis, 2. E tem movimento no estímulo doloroso, 4. Glasgow 7. Isso aqui já imediatamente já vem na sua cabeça o quê? Intubação orotraqueal. Você não vai perder tempo, essa paciente aqui tem indicação absoluta, mas olha só, aí você continua no exame físico, você já vai pensando, ela está ali na emergência, você já, abertura de via aérea, ventilação, vê quanto que está a saturação, PA, pegar acesso, tudo mais, pacote completo. E aí no exame, olha só, uma PA de 200 por 100, saturação de O2 de 89 e olha o que te chama a atenção, glicemia de 45. E aí, pessoal, então olha só, a gente viu um caso mais complexo, de uma situação real, de uma paciente trazida, isso é comum de um idoso, que a cabeça já fica a mil, que você precisa organizar as ideias, pensar em diagnóstico diferencial, ter calma, respirar e seguir. Não, vamos para o ABC, vamos avaliar. Paciente inconsciente, não dá para você pedir para ela levantar o braço, ela não vai levantar. Para ela falar, estímulo doloroso, ela já não está falando. Então, a paciente que está rebaixada. Mas olha um dado que te chama a atenção aqui. 45 de glicemia. Opa, faz uso de glibenclamida. E a filha ainda fala assim, Tor, ela comeu bem pouquinho, falou que não estava com muita fome não, quase não comeu hoje, tomou um negocinho assim, ó. Então, fez uso de glibenclamida, está praticamente em jejum, faz hipoglicemia, idoso, tem pouca reserva, não consegue fazer neoglicogênese, enfim. O que você já vai pedir imediatamente para fazer aqui? Colocar catéter de O2, sem dúvida, para manter essa pressão acima. Então vamos lá, vamos passo a passo aqui para ficar bonitinho. Ó. Então, O2, você pode pedir para começar com 2 litros por minuto, pode ser até em catéter. E vai vendo. Lembrar que catéterzinho nasal, a pessoa tolera no máximo até 4 litros, mais que isso fica muito desconfortável. Então você começa com 2, hora que atingir 95 de saturação, você para, aumenta para 3, aumenta para 4. Ah, não deu? Vamos colocar máscara. Cabeceira elevada, lembrar sempre disso. Paciente com rebaixamento, pelo amor de Deus, cabeceira elevada sempre. Segunda coisa, prescreve glicose. Vamos reverter essa hipoglicemia. Então você pode fazer glicose 50%, você pode fazer 30 ml, de 30 a 50 ml em bolos.
Aplica ali, ó, devagarzinho, bem lento. Ah, doutor, vamos aproveitar então. Imagina você lá e aí alguém da equipe fala assim, doutor, vamos aproveitar então, ela está hipoglicêmica, vamos colocar um sorinho glicosado? Não coloca soro glicosado, pelo amor de Deus. Você vai piorar, se ela estiver fazendo edema cerebral, vai piorar. Você vai estar dando água sem nada, com osmolaridade baixa, vai lá para dentro do cérebro, vai piorar a situação, vai fazer distúrbio de sódio. Não. Você até pode fazer o seguinte, não, você fala, não, pelo amor de Deus, glicosado não, mas está hipoglicêmica, por isso que a gente vai fazer em bolos, e aí você vai fazer o seguinte, põe aí, ó, 0 soro fisiológico, mais 5 ampolas dentro de glicose. Pronto, e vai correndo para ela. Então não precisa do soro glicosado, você pode colocar ampolinha de glicose, não faz soro glicosado. E aí vamos supor então você já começou a pedir ao pessoal, vamos preparar um ambu, vamos preparar o tubo, tá com 7 de Glasgow. E vamos supor que dali 5 minutos você repite, faz a glicemia de novo e a glicemia vem 110. O que você vai fazer nesse momento? Te atendeu, deixou com O2, cabeceira está elevada. Ah, uma coisa, vai pedir para passar sonda nasogástrica? Não, pelo amor de Deus, algo que dê estímulo para o vômito? Não tem cabimento fazer isso. Eu coloquei no quiz, sacanagem, eu coloquei. O que você vai fazer aqui então? Olha só, você já fez, você corrigiu, por quê? Ela podia estar rebaixada por causa da hipoglicemia. Se fosse por causa da hipoglicemia, depois que tiver 110, 5 minutos, a paciente ia começar a acordar. Outra coisa, ela teria outros estigmas, sudorese fria, pele fria, pegajosa, que normalmente fica. O paciente começa com tontura e fala mole até rebaixar. Então vamos supor, fez a glicose e está 110 agora. E aí? Não reverteu. Não tem o que discutir, não tem o que pensar aqui. Ah, isso pode ser um AVC? Provavelmente é. Mas, então, vou mandar ela para tomo. Pelo amor de Deus, o paciente está rebaixado. Não faz isso, já vi isso com frequência. Ah, não, mas peraí, está com 7. 8 ou menos é tubo, não tem o que conversar. Não, mas vamos lá levar para tomo, porque senão vai perder tempo aqui. Opa, concordo, vai perder tempo, mas é um tempo que a gente precisa perder. Não dá para levar uma paciente para tomo, que você vai passar ela para outra maca, movimentar, levar, colocar na outra maca. Imagina, se for para ela broncoaspirar, e aí ela broncoaspira lá na máquina, fazendo a tomo, que vai ficar sozinha fazendo a tomo. E aí? Como que você vai acudir essa paciente lá? Não vai, ela vai broncoaspirar lá e vai morrer lá. E olha isso, foi sua culpa. Então nesse momento, doutor, mas já chamaram na tomo, ela está liberado. Não, espera aí, vou entubar primeiro, depois a gente acompanha ela na tomo e fica ambuzando lá durante o exame. Bora partir para entubar. Aqui, dá para fazer sequência rápida de intubação? Não, ela não está colaborativa. Então não dá para fazer um dos P's, dos 7 P's. Para quem não viu, eu fiz um vídeo sobre sequência rápida de intubação. Os 7 P's, um deles importantíssimo para a sequência rápida é a pré-oxigenação. Aqui não tem como fazer pré-oxigenação, porque a paciente não ajuda. Mas o que você pode fazer? Põe o ambu, põe 15 litros por minuto e deixa ela no ambu. Espera um pouquinho, vê. Você pode até dar uma ajudada de leve no ambu. A hora que ela inspirar, você aperta o ambu e solta, acompanhando a frequência respiratória dela, para você conseguir fornecer o máximo de oxigênio para entubar. O que poderia ser usado aqui para indução para entubar? O que vocês usariam? Das 5 medicações possíveis que a gente usa geralmente para indução, midazolam, etomidato, tiopental, não vou falar do tiopental que ele é mais difícil, mas vamos falar então de 4. Midazolam, propofol, etomidato e ketamina. O único que não cabe aqui é a ketamina, porque a gente não sabe se está fazendo hipertensão intracraniana, ele pode subir um pouquinho a pressão, ela já está com a pressão um pouco alta, reativa, claro, porque está fazendo um AVC, então não fazer. Você pode usar o etomidato, pode usar o propofol e o midazolam. Não recomendaria o propofol também, porque ela tem já história prévia de AVC, de AM, a gente não sabe qual que é a função de fração de ejeção. O propofol ele é inotrópico negativo, então ele é bom para aqueles casos de suspeita de AM, mas ruim com paciente ICC, com paciente já com alteração. O que eu usaria aqui? Ou o etomidato cairia bem, ou até o midazolam. Faria fentanil? Não, porque a gente não pode cair demais essa pressão também. Então o que eu faria? Ou etomidato, 0,3 mg por quilo, a ampolinha tem 20 mg, depois você vê o peso mais ou menos da senhorinha, mas geralmente faz os 20 mg. Ou o midazolam, também 0,3 mg por quilo, lembrando que tem ampola de 5, de 15 e de 50. Aí você tem que ver a que tiver lá, vai fazer em torno de 20 mg também. Faz
Logo em seguida, aqui cabe bem, ó. Lembra que a gente fez estímulo doloroso? Ela mexeu o braço, então na hora que você laringoscopar, a musculatura ainda está tendo tônus, vamos falar assim. Usariam succinilcolina. Por quê? A gente consegue aí entubar ela mais rápido. Dose de succinilcolina, pode fazer 1,5 mg por quilo. Faz vantagem de succinilcolina, faz aquela fasciculaçãozinha no olho, você vai reparar 45 segundos depois, você já pode entubar rapidinho. Então você deixa ela com ambu, faz 15 litros por minuto, pode fazer midazolam ou pode fazer o etomidato. O etomidato para isso aqui seria o padrão, porque não cai pressão. Faz o etomidato, fez, pode fazer succinilcolina, 1,5, vamos entubar. Passa o tubo, entubou, ausculta, verifica se está no local realmente, vê se está certinho, se não está seletivo. Ok, entubada, vamos, puxa a pressão de novo, vamos ver se não caiu. Não, não caiu, está mantendo, ok. Vamos levar para tomo agora. Agora você leva para tomografia. Então agora está tranquilo. Você fez, olha como que você brilhou na conduta. Você estabilizou a paciente, ficou atento para as coisas que poderiam complicar com isso, corrigiu a glicemia, isso veio na cabeça, vamos corrigir essa glicemia, vamos fazer, fez, opa, não melhorou, está rebaixado ainda. Tubo, não vamos enrolar, porque se eu enrolar ela vai broncoaspirar. Senhorinha de 82 anos broncoaspirando, vai morrer. Ou vai morrer ali na hora, ou depois do CTI. Olha que triste isso. E aí vai ficar assim, ah não, mas ela broncoaspirou lá, mas acontece, né, porque chegou já a rebaixar. Não, não acontece não, você poderia ter evitado. Se você tivesse entubado, teria evitado. Então a gente tem que ter essa autocrítica, tá? Eu não falo isso no sentido de criticar ninguém, não. É só pra gente ter sempre isso, de ficar pensando, de ficar sempre pensando, refletindo, o que eu poderia ter feito de melhor. E olha nessa conduta que a gente foi fazendo junto aqui. Olha que bacana, você pode dormir tranquilo que você realmente fez o melhor para ela. Fez o melhor, e aí se for isquêmico, se for hemorrágico, você vai encaminhar, e olha que legal você falar isso para o colega que você vai estar encaminhando. Ô doutor, tudo bem? Boa noite, eu estou aqui com a paciente, a dona Braulina, 82 anos, chegou rebaixada, e boa noite não, que era café da manhã, né? Boa tarde, vamos falar. E aí ela chegou assim, ela chegou rebaixada, com Glasgow de 7, mas estava hipoglicêmica, eu até fiz a correção antes para ver se ia corrigir essa hipoglicemia, não corrigiu, ela manteve um Glasgow de 7, eu entubei, levei para tomo, poxa, vi lá na tomo, não tem sangue, ela está fazendo um AVC isquêmico, precisa ir para um local, e até para poder avaliar a trombectomia e as outras coisas mais. Tá? Porque geralmente esse rebaixamento de nível de consciência, geralmente a artéria cerebral média ou a obstrução mais baixa aqui, ou até basilar, que vai pegar uma área extensa do córtex cerebral. E aí teria talvez indicação de fazer trombectomia, apesar que 82 anos, mas enfim, isso lá no serviço de hemodinâmica eles iriam avaliar. Alguém pensa alguma coisa a mais, pensa alguma coisa diferente, pode mandar, vamos aqui discutir, isso é bacana para a gente crescer, discutir. Não quero falar assim, isso é o certo, pronto, tem certo ou errado absolutamente, isso não é questão de prova, isso é para o dia a dia, a gente poder ir refletindo e vendo. E se imaginar atendendo esse tipo de paciente, porque vocês vão atender esse tipo de paciente, ainda mais a população cada vez mais idosa, vai ter mais pacientes chegando com AVC, segunda causa de morte no mundo. Todo mundo concorda? Podemos ir para o último caso clínico, último, para fechar assim, brilhando com chave de ouro mesmo. Vamos lá. Imagina você lá no seu local de atendimento, sentadinho, tal, preenchendo aquela fichinha, aquele pouquinho de coisa de burocracia que tem que preencher, pouco papel que a gente tem que preencher, e entra o senhor Frederico, de 52 anos, doutor, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou tendo um derrame, porque eu sei disso, me ajuda, pelo amor de Deus. Quando eu acordei, eu já senti que um lado do meu rosto estava formigando, meio dormente, mas na verdade desde ontem eu senti que estava meio estranho esse lado, mas achei que não fosse nada, mas na hora que eu acordei eu vi que estava ruim. Na hora que eu cheguei na frente do espelho, meu Deus, minha boca está torta. Doutor, me ajuda que eu estou tendo um derrame, estou tendo um infarto, um AVC. E sem antecedentes para... Doutor, não sou diabético, não sou hipertenso, fumei, mas já parei, fumei por 10 anos, mas aí já faz 30 que eu não fumo. Não fumei mais, nada, não tomo remédio para pressão, para diabetes, nada, e vem disso aqui da triagem. E ele ainda fala, meu Deus, eu tô com 150, tô com 15/9 de pressão. Doutor, é certeza que eu tô tendo derrame. Olha só, eu não sou hipertenso, tá alto minha pressão, eu tenho certeza que eu tô tendo um derrame. E aí? Imagina, ele chega lá agitadão e você lá atendendo, ele não deixa nem você falar, né? Ele fala...
Você tem que respirar fundo, esperar, porque a hora que ele parar de falar, não adianta você tentar ficar junto e falar, seu Frederico, calma, calma. Não, doutor, mas pelo amor... Calma, calma, vamos com calma. Vamos lá, me conta com calma o que está acontecendo, o que o senhor está sentindo. E você já pensando, opa, ele está com desvio de rima, porque aí você está vendo o seu Frederico e ele está assim, ó. E conversando com você já reparando nisso, falando, opa, desvio de rima. O que você já tem que ir vendo nessa história? Peraí, é um paciente de 52 anos, ok, meia idade, não é idoso, hoje em dia ainda, 52 anos, é novo, jovem. Não tem histórico pregresso de nada, não é hipertenso, não é diabético. Tá bom, isso não exclui totalmente alguma coisa, mas AVC? O paciente já deu o diagnóstico, ele está com AVC, vai ser, será? E aí você puxa, ah não, é AVC, porque está com 150 por 90 de PA. E aí? Calma, o que você vai fazer? Vamos lá, pode ser um AVC? Pode ser. Vamos fazer o Cincinnati? Então vai lá, mãozinha estendida, ele mantém a mão lá bonitona. Dá um sorrisinho, ele faz e a boca de lado. Fala, e ele já está conversando com você viu que a fala dele está normal. Opa, ele tem um ponto da escalinha de Cincinnati. Eu falei agora há pouco que 80%, 82%, 72%, mais de 70% quando tem um ponto positivo. Você pensaria em AVC? Pode ser, você não pode descartar de imediato assim. Mas olha só, vamos ver aqueles fatores de risco, porque isso vai te ajudando. Peraí, vamos vendo. Não tem nada de fator de risco. E aí, nesse tipo de caso, você precisa prosseguir com o exame neurológico. Ver força dos membros inferiores, força nos membros superiores, força nas extremidades, fazer manobra de equilíbrio, fazer ele ficar em pé, Rumberg, fazer prova de coordenação motora, ponto. Por quê? Para você ver se tem algum outro sintoma, ou se é exclusivamente na face. Porque isso aqui, ó, com essa história, é uma história clássica de paralisia facial de Bell. Geralmente, evolução de 24 a 48 horas, começa com parestesia, pode começar com dor no rosto também. Só dá no rosto, não dá em parte nenhuma outra. Claro, se ele tiver com paralisia facial e em hemídio ipsilateral, é AVC, pelo amor de Deus, né? Mas olha só, nesse quadro, é pensar em paralisia de Bell, paciente jovem, não tem comorbidade, não tem perda de força, não tem perda de equilíbrio, está falando bem, não tem confusão mental, não tem mais nada. Então você precisa tranquilizar. Mas e essa pressão? Poxa, o cara está achando que está infartado, que está tendo um derrame. Você quer que ele chegue com 12 por 8 de frequência? Está até taquicárdico. Por quê? Está ansioso, falando, meu Deus, eu vou morrer, estou tendo um derrame. Calma, isso aqui é reacional a esse quadro. Está até um pouco taquipneico, ó, 22, porque ele está ansioso. Você precisa tranquilizar, fazer o exame completo. Falar, olha, seu Frederico, o que o senhor está tendo é uma paralisia facial, isso não é derrame, calma, fica tranquilo, o senhor não tem fator de risco, não está tendo nenhuma outra repercussão sistêmica, o senhor está mexendo bem os braços, as pernas, isso é uma paralisia facial. E aí você precisa tranquilizar o paciente nesse momento. Fala para ele, calma, isso é benigno, 80% das vezes recupera em até 6 meses, não é... Pode acontecer de não recuperar totalmente? Pode. Como é um quadro agudo, vou até escrever aqui para vocês. Então, é pensar em diagnóstico diferencial, paralisia facial de Bell. Então, paralisia facial de Bell. Nesse caso, só um complemento sobre AVC, porque a gente fala de diagnóstico diferencial, o que você pode passar para ele que é bem comprovado, que ajuda desde que os sintomas tenham iniciados até 72 horas? Prednisona. Prednisona, você pode passar 60 miligramas por dia, uma dose alta mesmo, por 5 dias. E depois gradativamente tirando 10 miligramas. Então ele começa com 60 nos 5 primeiros dias, depois no 6º dia 50, 7º dia 40 e vai diminuindo até parar. Isso é comprovado que vai ajudar. Existe uma outra medicação que você pode fazer, que é o aciclovir, porque tem uma teoria de que a paralisia facial de Bell esteja relacionado com o vírus do herpes simples tipo 1. Não é bem estabelecido, porque também já teve coisas estabelecendo relação com rinovírus,
que causa, ou adenovírus, que causa gripe. Então é comum, às vezes, o paciente falar, não, semana passada eu estava gripado, resfriado, e fazer o quadro de paralisia de Bell. Até pode ser por reação cruzada, produção de anticorpo, que afeta o gânglio estrelado aqui, o nervo facial. Então você pode fazer, o prednisona vai ajudar, é comprovado, e você pode fazer a ciclovir. Eu faço. Tá errado? Não. Tá certo? Não. Tem uma meta-análise de 2012 que não conseguiu comprovar a eficácia, mas também não falou que prejudicou. Então, a prednisona, sim, diminui o tempo de evolução dos sintomas. O paciente consegue reabilitação mais rápida. O aciclovir não, mas de qualquer forma eu passo. E a dose do aciclovir, 400 miligramas, 5 vezes ao dia. Como assim? Você fala para o paciente tomar de 4 em 4 horas, mas a dose da madrugada ele pula. Por exemplo, ele começa a tomar 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite e meia-noite. E aí ele teria que tomar 4 horas da manhã, já que é de 4 em 4 horas. Ele não toma esse das 4 da manhã e volta a tomar 8 da manhã. Então são 5 vezes por dia, de 4 em 4 horas. Tá? Fala para ele, ó, tomar por 5 dias com esse formato, e junto prednisona, que vai ser por 10 dias. 5 tomando 60 miligramas e os outros 5 vai tirando gradativamente. Tá, pessoal? Isso aqui acontece com frequência. A estimativa é de quase 80 mil casos por ano de paralisia facial. Pode dar em qualquer idade. Idoso geralmente tem um pouquinho mais. Paciente diabético tem uma predisposição a mais. Mas pode dar em jovem. Então, é você ficar atento. E quando que você vai realmente se preocupar? Quando que você vai achar que pode ter alguma coisa a mais? Quando o paciente apresentar algum outro sintoma sistêmico ou um paciente de altíssimo risco, já teve história prévia de AVC, 2, 3 AVC prévio, paciente cardiopata, com stent. Eu acabei nem falando da FA daquele outro paciente, né, que é um fator de risco. Fibrilação atrial manda êmbolo para o cérebro. Então, chegar um paciente desse, pede um atomo. Mesmo não, está parecendo paralisia facial de Bell, mas é um paciente de muito alto risco, e aí olha a importância de ter noção disso, de ter noção dos fatores de risco. Porque aí você vai, não, peraí, é paralisia de Bell, mas a gente tem que fazer um diagnóstico de exclusão, vamos fazer uma tomografia para não passar batido. E aí nesses casos ainda é pior, porque aí o paciente já vai ter, se ele já teve AVC prévio, provavelmente vai ter alguma lesão lá, vai ser mais difícil. Mas enfim, são diagnósticos diferenciais que a gente precisa pensar sempre, no dia a dia, tá bom, pessoal? Primeiro caso assusta, depois é mais de boa. Me ajuda lá e deixa um comentário, deixa o que você achou, qual o insight que você teve, o que mais te ajudou, o que você achou de mais prático, porque esse é o objetivo dessa aula e das aula lives que eu venho fazendo, é deixar de forma bem prática para você usar no seu dia a dia, para você resolver o problema do seu paciente da melhor forma possível. Não é para fazer prova, não, é para você atender, para você ali de frente com o seu paciente. Então eu vou deixar lá no feed, me manda qual que foi o seu insight, o que você achou que te ajudou mais, porque isso vai me ajudar a ir vendo, eu gosto de ver todas as respostas de vocês, para eu ir sempre planejando para as próximas aula lives. E ó, não queria falar não, mas vai ter coisa boa vindo aí nas próximas aula lives, tá? Não vou dar spoiler não, mas vai ter coisa boa. Um grande abraço para todo mundo, uma excelente semana abençoada para todos vocês. Muito obrigado pela presença de todo mundo.